Olá, meu nome é Eduarda, eu faço psicologia e hoje vou apresentar o trabalho que eu fiz junto ao meu orientador, Márcio Moreira. E como vocês podem ver, o título do trabalho é Mudança de Atitude em Notícias de Fofoca. Eu já vou explicar melhor do que se trata, do que é atitude, que fofoca tem a ver com isso. Bom, então vamos lá. A área da psicologia em que eu me baseei para o trabalho é a análise do comportamento, que estuda o comportamento a partir da relação entre o organismo e o ambiente. Sobre a atitude, que é um conceito mega importante para o trabalho, nós podemos defini-la como uma avaliação em relação a algo ou alguém. Sempre que entramos em contato com uma coisa, uma pessoa, uma ideia, enfim, nós emitimos o julgamento, coisa que é muito rápida e muitas vezes até inconsciente. E agora, assim, sabendo que é atitude, fica bem mais claro o conceito de transferência de atitude, que seria justamente quando há transferência, ou seja, mudança, né, de uma atitude quando ela é exposta a algum outro estímulo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor. Aqui eu tenho alguns desenhinhos só para ilustrar como funciona a transferência de atitude. Eu escrevi aqui formação de classe de estímulo, porque quando a gente emparelha estímulos, eles formam uma classe, ou seja, eles tomam um significado muito próximo. E agora, com exemplo, dá para entender bem melhor. Então, nós temos aqui uma flor, um círculo e um cachorro. E a partir do momento que eu digo que a flor é igual ao círculo e que o círculo é igual ao cachorro, todo mundo subentende que a flor é igual ao cachorro. E o que fizemos aqui foi emparelhar esses dois estímulos, né, a flor e o cachorro, usando um terceiro estímulo, que foi, no caso, o círculo. E assim, nós formamos uma classe de estímulos. E pensando agora, assim, mais na parte da transferência de atitude, imaginemos que uma pessoa gosta muito de cachorro, mas que ela não conhece essa flor, né, que está aqui. Emparelhando os estímulos, como nós fizemos, faz com que a pessoa reconheça os dois estímulos como itens semelhantes. A transferência de atitude acontece quando a atitude diante de um estímulo ela é semelhante à atitude diante de um estímulo emparelhado com aquele primeiro. Então, se eu gosto de cachorro e o cachorro é igual a flor, então eu também gosto da flor. Dá um exemplo meio bobo e muito ilustrativo mesmo, mas acho que dá para a gente entender melhor como funciona a transferência de atitude e o que a formação de classe de estímulos tem a ver com isso. Bom, então, pela análise do comportamento, a gente sabe que toda atitude também tem uma história, né? Nós aprendemos muito durante a ideia, de novo, da forma consciente e inconsciente. E, de volta no exemplo do cachorrinho, o caso poderia ser ao contrário, né? A pessoa poderia ter muito medo de cachorro e a atitude diante do estímulo, tanto do cachorro quanto da flor, seria negativa. Isso porque ela teve algum acidente com o cachorro quando criança, ou enfim, porque a mãe tinha medo. Pode ter muitos casos aí. Mas, justamente por isso, né, porque nossas atitudes são tão enraizadas na nossa história, de forma que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem, por isso que é tão difícil mudá-las. Bom, pelo menos ao longo prazo, né? E assim justifica esse trabalho. Algumas pesquisas elas foram feitas em mudança de atitude e viu-se também que as histórias em quadrinhos são ótimas ferramentas para mudar a atitude das pessoas em relação a algum tema, uma coisa, uma pessoa, etc. E na minha pesquisa, eu me propus a avaliar como ocorre a mudança de atitude em notícias de fofoca, que é um material tão consumido hoje em dia. A gente vê sites de fofoca, revista, Instagram, enfim, tanta coisa. Eu vou seguir em frente para o método e daqui um pouco eu volto nessa questão da história, né, de qual seria essa história dos quadrinhos, para vocês entenderem melhor como foi feita todo o processo da pesquisa. Então agora, sobre o método. Então a pesquisa ela foi aplicada em 3 participantes, eram 3 mulheres, uma de 18 anos, uma de 46 e outra de 63. E ela foi feita online, mesmo pelo Google Meet. Eu fui entrando em contato com os participantes pelo WhatsApp, nós marcamos uma reunião online, eu expliquei como seria o procedimento, elas assinaram o termo de consentimento e depois já começamos a pesquisa. A história em quadrinhos eu montei pelo Pixton, que é um software de criação de quadrinhos mesmo, e depois, para apresentar, eu fiz um slide no Canva com cada quadrinho, coloquei o tempo certinho, e foi justamente esse slide que eu usei na aplicação. A cada capítulo tinha uma pausa na leitura da história e o participante respondia ao formulário, que foi feito pelo Forms. Uma novidade nessa pesquisa, que foi uma coisa que eu queria testar,
foi se a gravidade da notícia tinha mais ou menos influência na transferência de atitude. Eu usei, então, 3 variáveis de fofoca que iam aparecendo gradativamente na história. A primeira notícia é de que houve um término, enfim, de namoro, depois de uma traição e depois de um relacionamento abusivo. Aqui são os personagens, na ordem a Ana, que nós acompanhamos na história, ela que vai consumindo as fofocas e ficamos sabendo das coisas por ela. Tem ainda uma personagem secundária, que é a mãe da Ana, né? Ela aparece em vários momentos e é com quem a Ana comenta sobre o que ela vê, o que ela acha, mas ela não aparece aqui porque ela não é tão relevante para a história e os personagens, os participantes não avaliaram ela. Depois, no meio disso, né, nós temos o Natan, ele e a Bella, que é quem tá aí do lado direito dele, são um casal celebridade e são eles que a Ana acompanha durante toda a história. No capítulo 1 não acontece muita coisa. Os personagens só são apresentados. No capítulo 2, nós já iniciamos com a notícia de que o Nathan terminou com a Bella. No capítulo 3, descobrimos que a Bella vinha já há um tempo traindo o Nathan. E por fim, no capítulo 4, a gente descobre que o Nathan mantinha um relacionamento abusivo com a Bella, tratando mal e etc. E ainda tinha um capítulo 5, em que houve uma reflexão sobre a fofoca e como era muito melhor vivermos o mundo real. Mas esse capítulo foi mais para encerrar, né? Concluir a história e o trabalho, não teve nenhuma avaliação depois disso. Diante disso, os participantes iam lendo a história e respondendo a pesquisa nos intervalos entre os capítulos. E no formulário, eles preenchiam a escala de diferencial semântico, que serve para medir atitude em relação a um conceito, uma pessoa, enfim. E como que a escala funciona? Aqui eu coloquei os adjetivos que compõem a escala e eles eram apresentados num formato de escala Likert. E a pessoa ia marcando se ela achava aquele personagem mais triste, mais alegre, mais relaxado, mais tenso, mais lento, rápido, enfim. E aí no formulário foram esses personagens, que são os principais, a Ana, Nathan e a Bella, que os participantes avaliaram. Mas eles também avaliaram o conceito de fofoca, né? Ficou aparecendo para eles como está aí em cima. E a ideia aqui era ver se era condizente a avaliação teórica, né, por assim dizer, que se fez do conceito, e a avaliação prática, que foi feita pensando nos personagens. Aqui, como estava aparecendo no formulário, né, eu quis colocar para vocês entenderem. E como eu disse, tem um par de adjetivo, que nesse caso aqui é o triste ou alegre, e em cima aparecia ou o conceito de fofoca, a palavra, né, ou alguns personagens, como aqui. E o participante avaliava de acordo com a sua percepção. Aqui eu posso achar que o personagem 1 ela é triste, eu vou marcar o número 1. Ou achar que é alegre, vou marcar 7. Ou não achar nada e marcar 4. Enfim, esse é o modelo aqui de escala Likert, como foi aplicada na pesquisa. E cada participante avaliou os 3 personagens, mais o conceito de fofoca, 4 vezes, totalizando 12 avaliações, né? Nós tivemos bastante dados para analisar. Mas foi muito proveitoso o trabalho, então super valeu a pena. E como eu disse, cada participante avaliou todos os personagens e a cada capítulo nós estamos medindo se houve transferência de atitude, olhando para as diferentes respostas de um mesmo participante. Por isso que a gente chama de delineamento de sujeito único, porque a gente compara um participante com ele mesmo. E como eu me propus a medir a transferência de atitude em diferentes graus, de acordo com o tipo de fofoca, nós tivemos 4 aplicações nos 4 capítulos da história. A primeira aplicação foi a de linha de base, que foi no capítulo 1, antes de tudo acontecer. E o participante, ele já conhecia os personagens, mas não tinha motivos para gostar ou não gostar de nenhum. Depois, no capítulo 2, com a notícia do término de Natal com a Bella, eles responderam de novo o formulário, já sendo o pós-teste 1. No capítulo 3, com a notícia da traição da Bella, o pós-teste 2. E, por fim, o capítulo 4, com a descoberta de que Nathan não era lá um bom namorado, sendo o pós-teste 3. Aqui são os quadrinhos que ilustram cada uma dessas notícias. O primeiro quadrinho, que é o do término, né? Natal termina tudo com Bella. Depois o segundo, da traição, novas atualizações sobre o nosso casal. Bella estava traindo Natal há meses. E por fim, o último quadrinho, que é do relacionamento abusivo, né? Natal, namorado tóxico, a face nunca revelada. E a ideia desses quadrinhos era como se estivéssemos vendo o próprio celular da Ana, que é quem estava vendo essas notícias. E agora, encaminhando para o fim, vamos aos resultados. Aqui eu escolhi um dos participantes para servir de modelo,
Assim nós conseguimos analisar melhor os dados com calma e as coisas vão ficando mais claras. Então, vamos lá. A primeira avaliação que o participante fez, que foi logo quando ele abriu o formulário, foi o do conceito de fofoca. Então, aparecia essa imagem aqui, né, da fofoca, e a pessoa avaliava de acordo com as escalas. Aqueles adjetivos, né, que a gente tinha visto antes, são triste, alegre, áspero, liso, bonito, feio, etc. E o que está em azul são as avaliações do pré-teste. O pós-teste 1 está em vermelho, o 2 está em amarelo e o 3 está em verde. Como são muitos dados, eu resolvi montar uma tabela. E seria esperado que as avaliações do conceito de fofoca se mantivessem mais ou menos de forma negativa, mas que elas fossem ficando mais negativas à medida que a história ia avançando, pela gravidade mesmo da fofoca. E aqui a gente vê que mesmo no pré-teste, a avaliação se inicia bem negativa, né, com 8 pontos negativos, e já sobe no pós-teste para 9 pontos negativos, que aí sim se mantém durante toda a aplicação. Isso mostra que a pessoa já via a fofoca como algo negativo desde o início. Logo depois, o participante avaliou o personagem Ana, que era a personagem que consumia as fofocas, né, comentava em cima. E da mesma forma, o que está em azul são as avaliações do pré-teste. O pós-teste 1 está em vermelho, o pós-teste 2 em amarelo e o 3 em verde. E a gente vê que no pré-teste a avaliação da Ana fica mais no âmbito positivo, neutro, e ela se mantém assim no pós-teste 1, mas logo no pré-teste 2 ela cai um pouco e é um pouco recuperada também no pós-teste 3. A avaliação da Bela, que começa positiva a neutra no pré-teste, assim como da Ana, acaba caindo um pouquinho no pós-teste 1, sem muita explicação, mas ela se mantém negativa no pós-teste 2 e ela acaba também sendo muito negativa no pós-teste 3. E agora, vamos ao personagem 3, que é o Nathan. As cores indicando as aplicações seguem a mesma lógica. E aqui a gente vê que no pré-teste a avaliação foi bem positiva, mas que ela cai muito no pós-teste 1. Ela dá uma equilibrada no pós-teste 2, mas logo em seguida no pós-teste 3 ela volta a cair. Na avaliação desse personagem foi em que melhor se dá pra ver o que houve transferência de atitude mesmo, porque dá pra ver que a avaliação acompanha muito bem o ritmo da história. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado mais claro. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. E até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.